Olá para você que está acompanhando o Saba Vlog. Hoje, no meu programa, eu tenho o prazer de entrevistar a psicanalista, pedagoga e terapeuta integrativa Adriana Monteiro. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, Solano, e você, como é que você está? Tudo bem, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu que te agradeço. É um prazer estar aqui. Tudo bem, obrigado. Adriana, você é psicanalista, pedagoga e terapeuta integrativa. Nos diga como que você atua nessas três áreas. Bom, eu sou pedagoga de formação acadêmica mesmo, né? Eu fiz o magistério, antigamente tinha o magistério, o curso de magistério, né? Que a gente fazia, já virava professora, já dava aula. E desde pequenininha eu queria ser professora. Hum. Então, já faz magistério, já começa a trabalhar na área. Já fui para a escola comunitária aqui de Campinas e fiz aí a faculdade de pedagogia. Fiquei na área da educação por 15 anos na comunitária e depois mais 2 anos fora da comunitária, no integral e objetivo. Aí foi uma longa história na minha vida, mas trabalhar com a educação eu acho que é uma coisa que está no sangue da gente, porque eu, logo que me formei em psicanálise, já fui chamada pela Fátima Moura, que é a dona do curso da Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa em São Paulo, a dar aula lá no curso dela. E voltei para as salas de aula, mas agora não como professora de criança. Eu falo que eu dou aula para criança interna, que está lá me Hum. assistindo, né? Mas eu dou aula de psicanálise em Winnicott. E então a pedagogia me acompanha até hoje para eu poder dar estas aulas, mas pouco, tá? De vez em quando eu ministro um módulo em São Paulo, aqui em Campinas também, mas quando eu resolvi, depois de um tempo parada, sem fazer nada, eu falei assim, eu preciso voltar a trabalhar. Eu preciso voltar a trabalhar. E aí eu, com minha terapeuta, virou e falou assim, Drica, você sempre trabalhou com criança, por que que você, né, família, seres humanos, por que que você não vai para essa área? E aí eu falei para ela que eu tinha vontade de fazer psicologia. Ela falou assim, então, mas você acha que você tem saco de fazer psicologia, 5 anos de faculdade? E eu falei assim, eu já comecei a questionar junto com ela, e realmente, né, estudar de novo depois de velha, 5 anos, eu falei assim, não, então eu vou fazer o curso de psicanálise. Mas eu fiquei com vontade, tenho vontade até hoje de fazer o curso de psicologia. Então, assim, eu sou uma pedagoga com um curso de formação em psicanálise, né? A minha formação foi pela SBPI, que é a Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa, que tem como proposta fundamental trabalhar não só a linha freudiana, né? Mas ela ensina você vários vários teóricos, né, vários psicanalistas, e é lógico, acabando o curso, a gente tem que se especializar, e é uma atividade, acho que como todas, na verdade, né, a gente não para de estudar. Atualmente, a gente vê artigos novos, coisas novas acontecendo, e um mundo extremamente dinâmico, então a gente não para de estudar. E foi aí que eu virei psicanalista. Depois de velha, já sem fazer nada. Na época eu estava casada, já com meu segundo marido, e ele virou e falou assim: Ah, eu não quero que você faça nada. No começo eu achei bárbaro não fazer nada. Falei assim: ai, que delícia, é o meu sonho. Não trabalhar, não fazer nada, é tudo que eu quero. E aí vai dando né, um mal-estar, uma coisa que você fala assim, meu Deus, né? Que história é essa? Viver para não fazer nada? Não, não é possível isso.
E foi aí, então, que eu comecei a estudar, a buscar mesmo, e estou aqui. Então, eu sou uma psicanalista nova, apesar de ser velha, eu sou uma psicanalista nova. Vou fazer 10 anos agora de formação. 10 anos? É, é novo, né? Um tempo assim. Mas você não é velha, você é jovem, você é bastante jovem. Ainda não, mas tudo bem. Já não mais, né? Já não mais. Tá certo. É, a diferença entre a psicanálise, a psiquiatria e a psicologia. Ah, então. Eu falei aqui há pouquinho, né? Para você fazer o curso de psicologia, na verdade, você vai prestar um vestibular, vai entrar na faculdade, e são 5 anos de estudo. E você vai sair com a formação já específica ou para terapia comportamental, né? Tem o TCC, que é comportamental cognitivo, ou cognitivo comportamental, agora não me lembro bem, ou você se especializa em psiquiatria. Em psiquiatria não, em psicanálise, desculpa. Hum. Então, assim, o tempo é mais longo, né? A formação é acadêmica, de faculdade mesmo, você sai com o diploma de psicólogo. Psicanalista é um curso de formação, tá? Esse curso de formação, qualquer pessoa pode fazer. Então, assim, o matemático pode fazer, o físico pode fazer, qualquer pessoa pode fazer esse curso. Não precisa ser alguém ligado à área da educação ou ligado à área de humanas, não, tá? Tem muitos pastores que fazem o curso, tem cursos em igrejas evangélicas, né, que formam, porque a psicanálise ensina a gente a ouvir o outro, ensina a importância de deixar o outro falar, né? E o psiquiatra é o médico. Então, o psiquiatra é aquele que vai fazer uma faculdade de medicina e na sua residência ele vai se especializar em 2 anos com a psicanálise, e ele tem a diferença que ele é o único que pode receitar remédios. Quando eu falo que eu sou integrativa, também é porque, além de eu usar vários teóricos, eu uso floral de Bach, eu, eu faço massagem, sabe, de pegar nas pessoas, vejo qual que é o toque, aonde que é que você está tenso, às vezes precisa de relaxar um pouquinho. Então, eu integro muitas de outras áreas, sabe? Aromaterapia, para poder me ajudar a fazer com que o meu paciente entre em conexão com ele mesmo e consiga se sentir mais seguro, mais tranquilo para poder se conectar, né? Então, eu acho que a diferença existente basicamente é essa, tá? Existe até uma rixa muito grande, infelizmente, dos psicólogos com os psicanalistas, Hum. porque é pouco tempo de estudo. E eu acredito que, eu concordo com alguns psicólogos quando falam, né? Porque tem curso que não, que é curso que é mequetrefe, vamos falar assim, sabe? São cursos que só estão querendo vender e Hum. não estão preocupados em formar pessoas com capacidade para atenderem, né? Hum. Então, quando eu fiz o meu curso, eu lembro que eu tive que fazer horas de terapia para saber se eu seria ou não liberada para ter um atendimento, sabe? Para poder atender alguém. E eu tive colegas que nunca receberam é, é, este alvará de atendimento, sabe?
sim. Eles fizeram o curso, mas eles não podem atender. Então, e tem curso aí que deixa qualquer um, né? Mal está formado, já está atendendo. Nem fez terapia, já está atendendo. Nem se conhece, já está atendendo. Então, isso daí é um pouquinho complicado, sabe? Realmente precisaria ter um critério maior diante destes cursos que tem um monte, né? Tem um monte de curso de psicanálise. Então, qual que seria o melhor curso para se fazer, né? Enfim, respondi a sua pergunta? Sim, Adriana, sim. Freud é o pai da psicanálise. Como surgiu a vontade de estudá-lo e, além dele, existem outros representantes da psicanálise? Sim. Então, Freud é o pai da psicanálise, exatamente. Sim. E eu estava assim, nesse conflito mesmo interno de não querer ficar sem fazer nada, né? De estar querendo mesmo ir em busca de algo que me colocasse no mercado de trabalho de novo. Então, a minha história de vida, simplificando, eu dei aula por 17 anos, aí eu resolvi virar dona de salão, né, de cabeleireiro. Nunca perdi tanto dinheiro e achava assim que eu fosse ficar rica, milionária, e perdi muito dinheiro, Por quê? porque eu não sou uma boa administradora, tá? Ah, Eu sou muito maternal com, com os meus funcionários. E ah, eu acho que é aí que eu peco. Mas o cabeleireiro tem um perfil que ele sai daqui e vem para cá, vai para lá, vem para cá. Então, assim, e quando ele vai, ele leva o cliente, né? sim. Eu comparo muito cabeleireiro com ginecologista, de tanta confiança que mulher tem no cabeleireiro e na manicure, ela não larga dele, vai atrás para onde quer que seja. E dá para entender com a psicanálise, né? Afinal de contas, o cabelo representa poder, né? Se a gente for na Bíblia, Sansão, Sim. né? A Tinha força. força, a força dele não está no cabelo. Sim. Então, é uma representação, né? O cabelo é citado como véu. Um monte de histórias aí que a gente pode citar do cabelo. Então, a gente vai mesmo atrás do nosso cabeleireiro, mas não deu certo, não consegui fidelizar o cabeleireiro Por comigo, causa né? você não saber administrar. Eu acho que eu não sou boa administradora assim, não, sabe? E aí eu tinha uma cabeleireira fiel a mim, uma equipe de manicure muito boa, Ah, mas aí, conversando com meu pai falou assim, filha, fecha, né? Fecha, porque daqui a pouco vai ter dívida, não vai dar certo. E nesse meio tempo que eu conheci meu ex-marido, e ele falou assim, não precisa trabalhar mesmo, não fica. Trabalhei, porque eu estava trabalhando de representando a revista Deluxe aqui em Campinas, ah, e aí ajudei o Marco César a trazer a revista aqui para Campinas, adorava os eventos, sou super social, né? Então adorava ir nos lugares, conversar com as pessoas, mas era aquilo que estava tapando um buraco, né, temporário. E sim. aí que eu conheci esse meu ex-marido e falou assim: não, você não precisa trabalhar. E eu acreditei, eu boba acreditei. Mas ele te deu tudo. Ele veio com uma proposta, né, de que ele iria me dar uma série de coisas, todo o conforto, mas isso na vida da gente, para quem é muito dinâmica, para quem sempre foi criada a fazer as coisas dessa maneira, né, de vamos lá, o que que precisa fazer, né, desde os meus 19 anos eu trabalho, Ah, então eu comecei a ficar incomodada, sabe? De não fazer nada. E entendi. parecia que a vida estava muito fútil. Eu não estava produzindo nada, Você né? tem filhos?
eu tenho dois filhos, mas mesmo assim, né, o tempo deles na escola, o que que eu faço? O que que eu fazia? Tomava conta da casa? Ah, mas já tenho duas empregadas, para que que eu vou ficar mais em casa? Sabe, assim, Ah, entendi. tava, tava muito vazia a minha vida. E aí foi a hora que eu resolvi, então, estudar. Falei assim, né, eu sempre, nunca deixei de fazer terapia desde a minha primeira separação. E aí a minha terapeuta falou, não, Drica, ó, te dou maior apoio, vai fazer mesmo, você vai gostar de fazer. E seu marido E entendeu? então, eu fui meio manipuladora, assim, sabe, com ele, porque ele era muito ciumento, porque eu estudei em São Paulo, né? Eu fui toda quarta-feira para São Paulo, eu saía daqui de Campinas, ia para São Paulo para estudar lá, porque foi o curso que eu me identifiquei muito com a Fátima Moura, eu acho ela uma mulher brilhante, e eu falei, é com ela que eu quero estudar. E aí ele, ele no começo ele ficou meio relutante, mas eu sempre falava assim que ele estava me ajudando, sabe? Que ele estava me apoiando, muito obrigada. Então, eu sei que eu fui manipuladora com ele para ele poder aceitar que ele estava me ajudando. No final, eu tenho certeza que ele acreditou que eu estudei pelo apoio dele. Mas ele queria que eu até assim, não, não vai, deixa o motorista te leva, não, não sei o quê. Não, não rola, né? A independência da gente engloba muitas coisas, né? E aí eu comecei a estudar e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Sim. Talvez eu tivesse que ter feito psicologia e não pedagogia, sabe? Mas hoje você não dá aula mais. Não, só em curso de psicanálise mesmo, que aí quando eu sou chamada para fazer algum programa de Winnicott, aí eu dou. Mas aí é muito pouquinho, né? É aquele período, ou é o mês inteiro, toda quarta-feira à noite, por exemplo, ou é 4 meses todo sábado e domingo, sabe? Sim. São dias, né, que aí englobam aí o programa de Winnicott. Quando você falou então aí do pai da psicanálise, né? Sim. Nesse curso, então a gente começa com Freud Hum. e aí a gente passa por Lacan e vai para Jung e Reich, Melanie Klein, Winnicott. E eu sou muito Winnicott. São outros Foi com quem eu representantes. mais me identifiquei. Tudo bem, sem problemas. Kika, não. O Winnicott, ele foi um psiquiatra, desculpa, ele foi um pediatra e que cuidou das crianças durante a guerra. Ele cuidou de mais de 60 crianças durante a guerra, 60.000 crianças durante a Segunda Guerra. E aí ele começou a desenvolver a teoria dele. E a importância do acolhimento, a importância de um lar seguro e tranquilo, a mãe tendo o suporte para dar o apoio ao filho. E quem que vai dar o suporte para essa mãe? É o pai. E quem que vai dar o suporte para esse pai? É a família do pai. E quem que vai dar o suporte para essa família? É a sociedade. Então, o Winnicott falava assim que com toda a necessidade que a gente tem que ter para, para ter bons filhos, é impossível você não pode pensar. Se você quer ser pai e mãe, você não pode pensar muito, não, senão você não vai ser nunca. Que foi a opção dele. Ele nunca teve filhos, mas ele foi um excelente ah, psicanalista infantil. E as teorias dele para os adultos é fundamental para mim, né? Ninguém chega num consultório falando assim, ai, eu estou super bem, eu vim aqui só para bater papo, né? As pessoas chegam num consultório porque elas estão com dor, e essa dor tem que ser acolhida, né?
tem que ser, né? Vamos, vem aqui que eu te, no aconchego. Então, vem aqui que eu te carrego no colo. Até que chegue o momento que eu possa, se for o caso, falar assim, olha, acabou a nossa sessão agora, não vou falar mais nada com você, chega, acabou. Que era uma postura de uma maneira bem grosseira de falar, né? Simplista, de Lacan. Lacan, ele tem um ouvido flutuante muito aguçado, então ele percebe exatamente o significado da palavra que ele chamava de significante, né? Então, o que significa para você uma palavra pode não ter o mesmo significado para mim. Então, é importante você conhecer bem o seu paciente, perceber o que que ele está querendo dizer com isto. Qual é esta história que ele veio contar para você, né? Então, assim, tem hora que eu uso, a gente vai usando um pouquinho de cada coisa. Essa relação com, com o integrativo, eu acredito que signifique exatamente isso, a possibilidade de você poder usar um pouco de cada. O que que você está precisando agora? Ah, vamos escutar esse sonho, vamos ver isso daqui, vamos pegar você no colo. Não, agora você vai levar bronca, não vai mais. Então, é mais ou menos por aí o caminho. Você disse que faz Ah, contando a grosso modo, né? é, você disse que faz massagem nos pacientes para que eles se sintam à vontade, porque tem alguns que devem chegar meio nervosos, né? Tem hora que eu pego, tem paciente, né? Mas isso daí eu já criei uma relação muito grande com o paciente, já tem uma transferência bem forte. Então, eu pego nos pés, nas pernas, sabe assim, às vezes no ombro, no braço, na mão, sabe? Para que só de pegar o toque, eu estou falando através do meu toque, assim, olha, tá tudo bem, eu tô aqui. Então, pessoas que estão conversando com você, eu não sei se você já reparou, pessoas que ficam passando a mão no rosto, ou pessoas que ficam mexendo no anel, mexendo no relógio. Isso daqui, na verdade, é uma forma delas estarem fazendo um carinho nelas mesmas e falando assim, ó, tá tudo bem, eu tô aqui fazendo companhia para você, né? Eu tô aqui fazendo companhia para você. Tá tudo bem. Então, quando essa massagem não é uma massagem, né? É um toquezinho para mostrar, olha, tá tudo bem, eu tô aqui, né? Você fica bem aqui. Eu tô te segurando, eu tô te acolhendo, Sim. sabe? E aí, tem um caso até interessante para contar dessa minha paciente, ela esteve aqui no meu consultório, e aí ela estava muito tensa, por causa de um término de uma relação, e aí eu peguei nos pés dela e comecei, sabe? E fui pegando ponto por ponto do pezinho dela, fui fazendo massagem, soltando, e aí ela falou assim que ela se sentiu tão bem que depois, nos dias seguintes, ela pegava, igual eu peguei no pé dela, sabe assim? Ela falou assim, Drica, eu tentei ficar pegando porque me deu tanto alívio. Hum. Então, esse carinho, às vezes, a gente pode ensinar mesmo, né, sem querer, mas quantas vezes a gente está cansada, a gente se mexe, não se mexe? Sim, Sabe, ai, o meu pé tá doendo. Pega um olhinho, pega um creme. Saiba fazer, né? Se tocar nesse momento para que você possa se relaxar, sabe? Pega o pé, vai fazendo a massagem, soltando. E aí ela foi bonitinha, porque ela falou assim: ai, eu tentei pegar nos pontos, porque tem hora que é só de segurar num ponto que você sente que está mais durinho, que tem algum carocinho. Você segura ali naquele ponto e aquilo começa a soltar, sabe? Você sente que está soltando. Então, ajuda. É uma coisa a mais. Enquanto isso, a gente vai falando, vai conversando. Mas para eu chegar neste ponto, já fiz a transferência. Já houve uma transferência. A pessoa já está comigo, já sabe, já confia em mim. Eu posso falar planta bananeira, que ela vai plantar. tudo certo. Nos dias atuais,
com tantas complexidades no comportamento das pessoas, a psicanálise é dedicada para os mesmos casos da sua época? Sim, da sua época que foi lançada, foi Isso, criada, isso, né? exatamente. Sim, vamos lá. O Freud, ele desenvolve a teoria, né, Hum, em que a gente tem o inconsciente e hum, que muitas, né, das nossas ações, a maioria delas, fica aqui arquivada nesse inconsciente. Então, ele usa até um desenho de de um iceberg para explicar que a pontinha do iceberg é o que a gente lembra. E o que a gente lembra é aquilo que está na nossa consciência, é o que a gente vê. É um pouquinho só. O iceberg embaixo da água, ele é enorme, né? Então, tem sim, o consciente, o subconsciente e o inconsciente. Então, se você fizer uma forcinha para lembrar, se eu te perguntar rápido aqui, o que que você almoçou no sábado? Você vai conseguir me responder de bate-pronto? Você vai ter que parar e lembrar. Poxa, o que que é o meu sábado? Hoje é segunda, domingo, sábado. Antes de ontem eu almocei na casa da minha mãe. Você tem que lembrar, né? Não é uma coisa que você responde rapidamente, como o que você almoçou hoje, por exemplo, sim, né? Então essa forcinha que você faz, mas que você lembra, está ainda aqui, está perto do seu consciente. Agora, o que você não lembra está guardado no seu inconsciente. E é ele que nos move, na verdade. É ele que nos move. Então, o Freud descobriu que através da fala, a pessoa começa a falar, 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 de repente, atos falhos, através da própria fala, vão sim, mostrando qual é a verdade, né? Quais sim, são os desejos, o que que é que está reprimido, o que que é que está me dando medo. E por aí, a pessoa falando, e através de intervenções de questões que são feitas, a pessoa vai pensar mais sobre, vai falar mais sobre. Então, eu acredito que o papel do psicanalista seja ouvir muito, hum, né? Saber ouvir e ajudar o paciente a pensar sobre o que ele está falando. sim, Questionar o que que ele está falando tem a ver com esta história daqui, sabe? Vamos lá. Como ele acredita que, né, que a importância do trabalho da psicanálise é trabalhar questões da sexualidade, todas as neuroses, né? A gente vai pegando o que está reprimido aqui, né? Então, a gente, através dessa fala, há uma liberação, e aí a gente pode, vou botar entre aspas, hum. curar, porque essa Como? cura não existe. Cura. Curar. Cura não existe na psicanálise, tá? Estou curado. Não. Ah, Você vai aprender a lidar com essa dor que você teve. sim. Então, vamos Eu- pegar um caso bem absurdo. Uma Pode. pessoa que foi estuprada. Sim. Ela não vai curar o trauma deste estupro, né? Hum, Ela vai conseguir falar sobre, ela vai conseguir explicar depois de quanto tempo que isso vai acontecer, mas cada vez que isso vier à tona, é uma dor. A gente sabe assim, o que a gente tem que aprender é que esta dor não pode mais me mover, não vai fazer mais parte da direção das minhas ações, entendeu? entendi. Então, é importante eu conhecer as minhas dores para que eu possa saber, poxa, não, isso daqui é um padrão de comportamento que eu adquiri, desenvolvi um hábito por causa disso, disso, disso. Então, vamos entender. E através das, né, Freud foi um grande estudioso. Naquela época não tinha televisão,
não tinha nada, então ele lia e escrevia o dia inteiro. As cartas dele, né, são tratados, tem obras, são gigantescas as obras dele. Mas ele falava assim, né, que a gente tem, então, a psicose, É, tem as pessoas, o psicótico, tem o perverso. Então, tem várias características que você consegue detectar, mas isso tudo é formado quando? Na infância. E aí, uma das coisas que ele falou também, eu estou dando um resumo bem a grosso modo, tá? Uma certo. das coisas que ele falou e que foi a grande descoberta dele foi que ele descobriu a sexualidade nas crianças, que até então criança era anjo. Sim, Criança não tinha desejo sexual algum, é, criança não tinha prazer. Criança brincava de boneca, fazia o que a mãe mandava, o que o pai mandava, e não tinha nenhum desejo que sim. desse prazer, né? E tanto é que desejo está muito ligado ao prazer, aí prazer sexual. E então o complexo de Édipo, né? Todos nós nos apaixonamos por nossos pais, né? A gente se apaixona pelo pai, pela mãe, e a gente tem que romper com essas paixões. A gente Existe tem que, muitos casos assim? eu acho que todos nós temos isso, tá? Hum, Todos nós somos apaixonados por nossos pais, as meninas pelos pais, os meninos pelas mães. Existe uma identificação muito grande, e o que a gente tem que entender é que eles são nossos pais, sim. né? E então o homem que eu vou arrumar, como é que é esse homem que eu vou arrumar para ser o meu companheiro? Será que ele tem muita característica do meu pai? Será que a mulher que eu arrumei tem muita característica da minha mãe? É lógico que ninguém pensa, né? A gente não pensa sobre isso. É, Mas a hora que a gente vai ver, né? E até mesmo assim, hoje em dia a gente pode falar, né? Hoje em dia não existe mais só o homem ou a mulher, né? Hoje em dia a gente lida com a questão da sexualidade de uma maneira aberta. Então, temos gays, temos trans, temos 36 formas, né? Tanta denominação, para mim, eu acho, não precisa denominar, né? Eu acho que a gente tem que saber respeitar quem que é esta pessoa, qual que é a escolha dela, e não é uma escolha, tá? Porque se ela fosse escolher, ela não ia escolher algo que fosse ser tão difícil para ela romper não, socialmente, né? Então não é uma escolha, eu acho que a pessoa nasce, nasce, né? Porque aí tem o olhar, que Lacan fala, o olhar da mãe para o filho, a maneira como você criou o seu filho desde que ele nasceu. Vamos lá para Winnicott, vamos para Melanie Klein, a maneira que você ficou grávida, como que você conseguiu perceber, a criança já consegue perceber o pai com a mãe. Então, essa relação edipiana existe, é fato, sim. tá? Mas vieram os outros para mostrarem que não é só isto, tem muito mais que isto, tá? Mas que a base de todas as nossas neuroses está na infância, é um fato. Certo. Queria voltar a falar sobre o ato falho, porque a gente vê famosos cometendo atos falhos. Esses atos falhos, até políticos, os políticos mais grave quando a gente vê eles falando, né? O que eles gostariam de falar, mas não podem falar. Esses atos falhos, eles acontecem porque a pessoa está em algum momento distraída ou é porque o inconsciente vem mesmo na cabeça naquele momento? Então, dizem que o inconsciente da gente comanda a nossa vida 99% do nosso dia. Ah, Então, e muitas das nossas ações, nós estamos num movimento hipnótico, hum, que é conhecido como alfagenia.
Então, você nem sabe que você está hipnotizado e você vai fazendo as coisas naturalmente, né? Sim, Então, você acorda, você não fala assim, ah, eu preciso fazer xixi. Você acorda, você já vai para o banheiro, já faz o seu xixi, não é uma coisa sim, natural? Ou você vai trabalhar e sem querer a reunião foi para o norte, você trabalha no sul, e aí você, na hora que você se pega, você está indo para o sul, você fala, opa, você faz aquele caminho da roça no automático, né? Esse automático é uma relação com o seu inconsciente que você está nesse transe, sim, tá? Então, se a gente vive muito em transe, sem perceber que nós estamos em transe, o inconsciente está falando aqui a todo momento com a gente. Ele está falando, ele está se colocando, ele está se posicionando. E aí, então, este ato falho significa que você está falando ou agindo da maneira que você realmente acredita. Então, o corpo, ele fala, por exemplo, vamos lá para Reich, né? Esse toque, essa observação do seu corpo, o jeito que você anda, o jeito que você senta, o jeito que você se porta. Aqui numa reunião, se você está distante, se você está mais perto, um monte de coisa que a gente pode fazer observações, né? Mas, eu perdi o que eu ia falar com relação ao Reich do corpo. Ah, lembrei. Então, por exemplo, eu estou conversando com você. sim. Aí você fala assim, concorda, Adriana? E eu falo, eu nunca havia pensado, concordo. E sem querer, sabe? Não, imagina. Não. E o meu corpo está falando sim, ou está falando não, e eu estou expressando uma outra palavra. Então, há várias maneiras de você manifestar este ato falho, né? Sim. Então, os políticos, um monte de coisa, né? Eles falam, eles soltam, depois, não, eles corrigem, né? Sim, corrige. Mas se a gente quiser saber o que eles estavam falando, foi o falho. Sim. É a primeira colocação ali deles, né? É. Como que funciona as sessões? Quanto tempo leva? Que tipo de abordagens que são feitas? Então, a sessão demora, é 1 hora de 50 minutos, eu falo, Ah, né? Eu marco 1 hora, mas aí, assim, dá 50 minutos, eu já vou terminando a sessão, certo. e aí eu consigo terminar até 1 hora. Dri, tem paciente que precisa de mais tempo, tá? Então ele vai ficar mais tempo comigo, entendeu? Esse mais tempo é porque ele tem dificuldades para falar o que está sentindo? Porque às vezes ele está precisando terminar de falar ali e eu preciso dar este acolhimento para ele, sabe? Sim, Então, eu acho que seria muito brutal romper nesse momento. Olha, nosso tempo acabou, né? é Então, triste. eu, eu deixo passar, às vezes passa 10, 15 minutos, eu falo só um minutinho, pego meu telefone, aviso o próximo paciente que vou atrasar. Antes de começar a próxima sessão, já avisei o outro que eu vou atrasar, sabe assim? Já Sim, vou dando um, at- um atrasadinho, porque eu já sei. Mas não é porque está batendo papo que está conversando. E às vezes esse bater papo pode parecer que não é uma terapia, mas é muita terapia, entende? entendo. Então você nesse momento assim, cravar a hora é cruel, eu acho, sabe? Sim, Com alguns casos. Então, eu junto muito assim, né? Lacan pegava e às vezes ficava com o paciente por 4 horas. como? Por 4 horas. Ele ficava com o mesmo paciente. Quem que ficava mais de 4 horas? Lacan, Ah, o Lacan. Lacan. Lacan.
né? sim, E então eu junto Lacan com o Winnicott, nunca fiquei 2 horas com uma pessoa, sim. tá? Mas eu vou segurando o que eu consigo segurar para não ter um término de sessão. Olha, eu sei que você está morrendo de vontade de falar, mas seu tempo acabou. Não, eu dou um espacinho a mais para conseguir fechar isto. Então, eu sou muito de carregar no colo mesmo, entendeu? De pegar, de deixar. E é engraçado isso, porque as pessoas estão em terapia Ah, e aí, de repente, eles levam 45 minutos para não falar nada. ah, Os últimos minutos é a hora mais importante, sim. Que nem sabe? futebol. Você fala assim, meu Deus do céu, ficou a sessão inteira falando do botão, aí chega e lembrou da história inteira que precisava ter falado, entendeu? Então fala assim, ai, não, é um momento tão precioso agora, entendeu? Então eu deixo bem esta é a minha maneira de agir, tá? Tá, Eu, Adriana, normalmente as pessoas atendem por 50 minutos, é de praxe isso acontecer. sim. E eu também, assim, como tem esses atrasinhos, eu não atendo assim com hora marcada, 8, 9, 10, 11, sabe assim? Sei. É 9h15, 10h30, sabe? Eu vou jogando, porque eu sei que eu preciso de um tempinho a mais, inclusive para mim, para eu levantar, andar um pouquinho, tomar uma água, dar uma respirada, né? Claro. Agora, que todos os assuntos, o mundo não mudou. Nós seres humanos, quer dizer, o mundo mudou, mas nós seres humanos não mudamos, nós continuamos os mesmos. Adriana, que bobagem é essa? Não é bobagem, não, nós continuamos os mesmos. Os nossos problemas são os mesmos. E se a gente for olhar assim para o mundo ainda é o mesmo, com mais gente, com mais problema, mas ainda continua a mesma coisa, tá? O que que acontece assim que a gente tem que olhar e perceber é que a gente está vivendo num mundo mais rápido, Bem né? rápido. Então as coisas são muito fluidas, como dizia Bauman, né? Bauman falou da sociedade líquida. Então, o que que significa este líquido, né? É fluido, vai embora, nada se mantém, não é sólido. Então, hoje mesmo eu estava escutando o Pondé falando como ser sólido numa sociedade líquida. E é impossível, né? Porque a gente tem que ser sólido e manter as nossas estruturas. Então, eu falo assim que os nossos valores, os nossos princípios, a nossa ética, a nossa moral tem que ser mantida sempre. E aí ele acrescentou, falou assim, olha, então como que a gente pode se manter leiam coisas que tenham conteúdos verdadeiros, leiam obras, antigas, e aí eu até acrescentaria, vamos ler Shakespeare, que soube falar do ser humano como ninguém, né? Ele trouxe todas as questões para serem rompidas, questionar a sociedade, questionar sobre o amor, como que eu vou me posicionar. Shakespeare é muito atual. Então, leiam coisas, as obras literárias antigas, porque hoje, o que que você vê? Qual que é a obra que é lida? TikTok. Não é nem lida, né? É assistida. É. Então, né? É rapidinho. E não são Ninguém tem obras muita antigas. paciência para escutar, né? Uma coisa longa, uma coisa que demore, um conteúdo, é tudo muito fluido, muito rápido, Sim. tá? Então, como que usar todo esse conteúdo com, no momento em que a gente tem uma sociedade tão fluida assim, né?
As pessoas têm os mesmos problemas. É problema com o marido, é problema com o filho, é problema com a mãe. Continuam os mesmos problemas. É problema com o emprego, é a insegurança com o dinheiro. Os problemas estão aí. É problema porque eu não consigo ter orgasmo. Mas como que eu vou conseguir lidar com isto? Então, vem ano, vai ano, os problemas estão aí. São os mesmos. Sim. A crianças você atende também, Adriana? Já atendi, não atendo mais. Quando vem criança para mim, eu faço uma proposta de fazer uma terapia familiar, tá? Por quê? Porque são poucas as pessoas, acho assim, quando você precisa cuidar de uma criança, os pais precisam de terapia, tá? Claro. Não adianta o filho fazer terapia, o filho, a filha fazerem terapia, se os pais não estão fazendo terapia. Geralmente as crianças são o espelho, um reflexo dos pais. A maioria das Então, vezes. né? Então eles estão manifestando, eles não têm um filtro, né? E eles manifestam a agressividade, uma hiperatividade, eles estão manifestando aí. Então, eu falo eu tenho uma família que eu ainda atendo, que eu faço uma terapia familiar, né? Eu converso com a mãe, eu converso com a mãe e com o pai, eu converso com a mãe e com o filho, eu converso com o filho, eu converso com o pai, eu converso todo mundo junto. Então, a gente vai fazendo cada hora, num momento, vamos acudindo e tá tendo, assim, um progresso incrível, incrível. Porque não adianta a criança se tratar se a mãe tá doida, descompensada, tá numa angústia profunda. E essa criança vai carregar uma culpa sem saber que culpa do quê, o que está acontecendo com ela. Ela não está entendendo absolutamente nada, né? Então, eu acredito. Se você tem dinheiro, porque terapia no nosso país é uma coisa cara, né? Infelizmente. E, e, e assim, você não consegue cuidar, então, do seu filho, mandar para uma terapeuta e eu vou procurar outro terapeuta. Então, aí eu falo, se você tiver que optar, opte por você, mãe. Porque se você estiver bem, o seu filho vai estar bem, entendeu? Sim. Então, assim, é difícil cuidar de criança atualmente. Eu tinha me especializado muito em mulheres, Hum. ah, mais em mulheres da faixa a partir dos 35 anos, que é quando a gente entra num processo de uma nova adolescência, né? Sim. E, e aí o meu terapeuta falou assim, mas você tem vontade de trabalhar com homem? Eu falei assim, eu não fechei as portas, mas só vem mulher para mim, de repente começou a vir um monte de homem para mim, Ah, mas são homens jovens, sabe? sei. São jovens adultos. E, e é muito gostoso também trabalhar com eles. É um universo muito gostoso. Certo. Atualmente, qual que é o motivo que tem feito muitas pessoas te procurarem, Adriana? Tá, vamos lá. Eu acho que a minha grande clientela vem por um desamparo muito grande, uma sensação assim de solidão e uma falta de perspectiva de tô sozinha. Como é que eu vou lidar com isso? Tá? Sim. Então, ah, estas são as pessoas que geralmente me procuram. As razões são variadas, né? É aquilo que eu falei para você. Uma é filha de uma mãe que é uma mãe doida, narcisista, a outra é porque mudou de país, a outra é porque se separou, a outra é porque quer emagrecer. Então, assim, mas eu estou me sentindo sozinha, eu não consigo.
E eu falo assim que a diferença do psicanalista para o amigo é que a gente escuta o que está sendo dito, né? E eu não dou conselhos. Eu não falo, eu acho que, se eu fosse você. Não é isso. Eu jogo para você a pergunta. Falo, bom, você está me trazendo isso tudo daqui. E aí? Sabendo destas questões, como que você acredita que seja a melhor maneira para você conseguir solucionar? Você consegue ver alguma semelhança desta situação para esta situação, né? Pergunta. Por isso a importância de conseguir ouvir o que ele está dizendo, né? Dar o tempo para ele ouvir. Meu pai até brinca comigo, mas você escuta mesmo? Você é tão falante? E eu escuto mesmo. Olha lá, vai começar de novo. Chica! Chica! É meu filho chegando. Desculpa, gente. Então, assim, eu conseguir ouvir e conseguir fazer com que a pessoa que está comigo pense sobre o problema dela, para encontrar a solução. Pense sobre o lugar que ela está ocupando e como ela está agindo e por que que ela está agindo assim. Por que que ela está repetindo os padrões? Por que que ela continua fazendo as mesmas coisas? Então, eu acredito que é o grande mistério, né? Assim, é o grande segredo a ser desvendado, né? É um jogo de detetive que a gente faz, Sim. né? Eu te- Vamos ser arqueólogos da mente. Então, vamos lá. Por que será que aconteceu isso? Me conta. E quando que você era criança? Como é que você agia? Como é que sua mãe respondia a você? Como é que era? Então, a gente começa, a primeira coisa que eu tenho que fazer com o paciente é uma ficha anamnética, que é saber tudo da pessoa. Até quantos tombos ela levou na vida, eu pergunto. Sabe assim? Você caía muito? Você tropeçava? Então, tudo, tudo, tudo é dito, né? Nessa ficha. E a partir daí a gente consegue, tá? Tem aqui um histórico dela, dito por ela, e qual que é, o que te trouxe aqui? Por que que você quer fazer terapia? E aí a gente vai. Às vezes a pessoa vem achando que o meu problema é esse óculos daqui, que esse é o meu problema. E na verdade não é nada disso, sabe? Tá. Antes Isso de daqui é continuar. apenas a repetição de um padrão, Ah, tá. entendeu? Entendi. Antes de continuar, te perguntar. Você, como profissional da saúde, você já se vacinou contra a Covid? Já me vacinei, mas eu não me vacinei por causa da psicanálise, não, me vacinei porque eu sou asmática. Ah, você é asmático. Então, eu sou asmática. Em que mês que você se Então, vacinou? oi? Em que mês que você se vacinou? Eu me vacinei agora, Em agora, junho, maio? maio. Sim. E, As duas e já? não, a próxima vai ser em agosto, 21 de agosto. Então você tomou a da AstraZeneca. AstraZeneca. Tomei e não estava preocupada em tomar, nem fui me apresentar, porque com a história da pandemia, Ah, eu estou sem paciente presencial. Eu estou com entendi. 2 pacientes presenciais, então assim, mas que a distância está tão grande que eu não me preocupo, não, sabe? Assim, não tem um movimento, né? Hum, Mas é muito interessante porque eu só tenho atendido online, entendeu? entendi. Então, assim, eu não fiquei preocupada, não vou me vacinar. Mas Estava você é asmática, preocupada. ainda bem que você se vacinou já. Aí abriu, né? Abriu para quem tem mais de 50 anos, que tem mais de 50 anos e que tem problemas de comorbidades, que podia se inscrever para vacinar. Até a Valéria virou e falou assim: você furou fila? Que coisa feia você furar a fila. Eu falei, minha irmã,
eu sou asmática. Ela falou assim, aham. Aí eu falei, maluquinha. Aí eu peguei os meus remédios, né, que eu faço tratamento com a Lênia de manhã e à noite. Ah, Aí eu tirei foto para ela, ela, nossa, Drica. Eu falei, pois é. Então, eu não tenho mais crise assim, a não ser quando fica muito frio, aí, ou quando eu tenho um acesso de riso, hum, sabe aquela risada, aí eu começo, falo assim, gente, para com isso. Aí eu tenho que pegar uma bombinha e coisas, né, da vida. sim. Mas eu já me vacinei, sim. Ainda Graças bem, a né? Deus. Todo mundo já tinha que estar vacinado, mas se a gente for ver, né, em termos de Brasil, existe um questionamento muito grande do Bolsonaro aí, o que está acontecendo, nem é essa nossa questão, mas o Brasil é um país muito grande, né? Não dá para comparar, a não ser com os Estados Unidos, que é uma potência, Sim, né? Então, eles têm um dinheiro muito maior do que a gente, né? sim. E, enfim, já foi, né? Mas a gente vacinou bastante gente, né? E vai conseguir, vai conseguir. É porque é muita gente nesse país, né? E eu 200 e acho que o poucos. Brasil, e teve um movimento, inclusive, dos empresários em São Paulo, que eles queriam fazer a vacinação, né? Trazer a vacina, eles importariam, eles vacinariam os funcionários deles. Você ficou sabendo disso? Fiquei. É, e não pôde. Então, assim, tem tanta burocracia, a vacina virou uma campanha política, e eu acho que é esse o grande erro, né? Ah, sim, sim, claro, sim. Principalmente em São Paulo, mas É, faz parte. exatamente. Sim. E É, você já se vacinou ou não? ainda não. Ainda não me Não. vacinei ainda. Estou na expectativa a partir de julho para ver se. Mas daqui a pouco, ó, semana que vem já vai chegar a Que faz? vacina da Pfizer. Sim, Vai ser mais rápido do que você possa imaginar, você vai ver só. meus Deus. Vai ser. Tá certo. E você, além de você estar atendendo mais em home office, a pandemia afetou em mais alguma coisa o seu trabalho, Adriana? Olha, no começo da pandemia, eu Hum, fiquei com dois pacientes. hum. Eu fiquei assim, eu falei assim, meu Deus do céu, como é que eu vou sobreviver, né? O E que que eu diz vou fazer da financeiramente? minha vida? Porque quando você precisa fazer economia de alguma coisa, por mais que você precise de uma terapia, o que que você vai fazer, né? Você vai cortar terapia, vai cortar aula de inglês, vai cortar todas as coisas que são chamadas de supérfluas, né? Sim, Então, eu fiquei com dois pacientes. Foi muito assim, difícil. foi absurdo, foi muito difícil. Eu precisei recorrer a meu pai para me ajudar mesmo. Falei, pai, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, né? Segurar essa onda aqui comigo. E aí as coisas foram voltando ao normal. Porque, na verdade, atender online, para mim, não era um mistério. Como eu me formei em São Paulo e as minhas pacientes eram de lá, logo que eu me formei, quando eu vim para Campinas, parei de estudar e eu vim para Campinas, eu continuei atendendo online. Então, eu atendo online desde sempre. Eu tenho uma intimidade com o computador, com a câmera, que eu tô falando com você, né? E isso Freud falava, não tem lugar. O que tem é o desejo da pessoa querer fazer a terapia ou não. Então, se a pessoa quer fazer terapia, ela pode estar dentro do ônibus com você, que ela vai fazer terapia. Sim, Não é o lugar, ela não precisa estar num setting analítico, não é isto, tá? É o seu desejo e a sua vontade. E entrou aqui em conexão comigo,
né? Hoje eu tô aqui mais bonitinha, botei aqui um fundo, mas eu atendo lá em cima, que é um quarto branco, né? Não tenho nada, fecho a porta e não tem cachorro que late, né? E estamos aqui, conversando, hora marcada, tudo certinho. Tudo bem. Então, assim, eu não senti, assim, que me afetou Hum, no- quando as pessoas começaram a se acostumar com a pandemia, hum. né? Mas logo que aconteceu, que veio aquele boom, que todo mundo paralisou e que ficamos fechados, falei assim, puxa vida, e agora? Como é que vai ser, né? E agora tá normal. Agora as coisas fluíram e tá normal. Bom, Tá tudo bem, graças a Deus. legal. Qual é a importância da psicanálise no mundo? Ó, você está perguntando para a pessoa que acha que todo mundo deveria fazer psicanálise, né? Sim. Por mais que a pessoa fale assim, eu sou super resolvida. E tem gente que realmente é super resolvido, né? Que assim tá tranquilo, tá, não tem nada. Mas é aquele momento, aquele seu momento que você vai sentar e vai conversar sobre você. Então, eu acho que a partir do momento em que você se conhece, que você realmente sabe quem é você, que você se apropria do seu ser, do seu eu, de qual é a sua vontade, qual que é o seu desejo, qual é a sua necessidade e qual que são as suas é, quais que são as suas necessidades e quais são as suas expectativas diante da sua vida e como é que você vai lidar com todos os projetos que você tem. E esses projetos são eternos, né? Você está vivo até o momento da sua morte, você está vivo. Sim. Ah, faleceu o pai de uma amiga Hum. na semana passada e ele tinha conversado com ela. Ah, não, filha, eu tô aqui por vídeo, tô aqui vendo o jogo, tal, tô aqui eu com sua mãe e sua irmã, tá. E aí ele fez assim, ó, Nossa. e teve um infarto fulminante. Nossa. Então, assim, a pessoa estava ótima, conversando, estava ali, né? Então, a morte, né, diz que é o nosso propósito de vida é a morte. E que, como a nossa vida é um grande espetáculo, o final deste espetáculo é a parte mais importante, né? É o grande desfecho. Então, a gente não pode viver achando que a gente não vai morrer, primeira coisa, É, né? é, A gente tem que saber que a gente vai morrer. sim. E como que você vai levar essa sua vida, sabendo que ela é finita? O meu pai vira para mim e fala assim, não, porque eu já estou velho, que. Eu falo, ai, pai, para, você mora aí na Bahia, sua vida é uma tranquilidade. Vem para cá, para a cidade grande, para você ver, e é capaz de eu morrer mais cedo que você. Por todas as preocupações, tensões, coisas que acontecem no dia a dia. A gente vai aqui no mercado, né? A gente tem medo de ser assaltado. Sim. É uma tensão, né? Então a gente tem uma qualidade de vida que não é tão boa, sabe? Como uma qualidade de vida numa cidade de interior, como cidades pequenas, né? E tudo muito caro, e a gente muitas vezes tem que fazer, tem que fazer o quê? Quem que está cobrando isso de mim? Né? Então, esse tem que, a sociedade impõe para a gente. Então, eu acredito que realmente todos nós deveríamos ter esta horinha do dia para sentar e pensar sobre o seu projeto, que é a sua vida. Né? Ah, já vivi tudo. Viveu nada. Enquanto você está vivo, você está vivendo. Né? Hum. E aí?
Ah, vai ficar sentado lamentando porque está com uma doença? Não, enquanto está com a doença, mas e daí? Vamos fazer. Como é que nós vamos fazer? Tem casos de pessoas que a gente conhece que se curaram de câncer, não é assim? Tem. Doenças terminais e a pessoa curou. Então, a vontade de viver e fazer a sua vida Hum, de uma forma melhor, eu acho que é um grande segredo, né? Hoje eu, Adriana, com 53 anos, eu sou uma mulher completamente diferente da Adriana com 50. Pô, hum. não tem tanto tempo, mas eu sou diferente. Quanto mais da Adriana que tinha 40, que tinha 30, que tinha 20, né? A gente está em constante transformação. Eu, Adriana, mãe do André, bebê, era uma. Eu, Adriana, mãe do André, que virou homem, que já se formou em faculdade, que já está trabalhando, tenho que ter um outro comportamento com ele, não vou tratá-lo como, oh, bebê de mamãe, vem aqui, meu filhinho, né? É, E aí, meu filho, a conversa é outra, o jeito de agir é outro. A mesma coisa com a Juliana. Ah, como é que você trata, né? Como é que eu olho para os meus filhos? Então, eu, Adriana, mãe, sou uma. Eu, Adriana, mulher, sou outra. Eu, Adriana, que namoro, sou outra, né? Eu, Adriana, psicanalista, sou outra. sim. Então, saber quem eu sou, conseguir entender quem eu sou e me respeitar acima de tudo. Então, o mundo precisa de psicanálise, sem sombra de dúvidas. E o mundo tem muita mania, né, de apontar o dedo, de mostrar o outro, porque você fez, porque ele. E o corpo da gente fala tanto com a gente, não é? Que quando eu aponto um dedo, tem três apontando para mim. Então, o que que é que eu estou apontando tanto para o outro, que na verdade eu preciso olhar em mim? Verdade. Né? O que É. que é que eu estou falando tanto do outro, que o outro é isso, que o outro é aquilo, que o outro faz isso? Para, né? Então, eu acho que a gente tem que parar de ficar apontando o dedo e vamos pensar assim, puxa, o que que a gente vai fazer a partir de agora? Vamos trabalhar junto, né? E sair um pouco dessa guerra. Vamos pensar nesse planeta. Não é possível que a gente não aprendeu nada com essa pandemia. É o planeta, nós fazemos parte de um planeta que faz parte de um sistema solar, né? Então a gente está aqui. Temos o nosso sistema nervoso, que fala que é tudo uma coisa só, a gente está ligado, a gente está todo mundo energia. Tudo é energia. Se a gente não fosse energia, a gente não ia fazer eletrocefalograma, eletrocardiograma, não é? Aquele da mão lá que chama miocardia, eletromiocardia, como é que é? Uma coisa assim, eu esqueci o nome. Então, assim, tudo é eletricidade. Agora, se eu estou bem comigo, né? O Reich falava, se o planeta tiver bons orgasmos, você acha que vai ter guerra? Não. Não vai. A gente está bem, a gente está feliz, o orgasmo cura. Então, o Reich foi um psicanalista que ele cuidou muito, trabalhou muito com esta questão do universo. Ele, desde pequeno, ele observava os animais. E ele falava assim: nossa, a gente tem que aprender com os animais. Olha como é que é o acasalamento, como é que é feito. Então, tem toda a sedução do macho para a fêmea. É o macho que vai seduzir a fêmea. É o macho. E aonde que está o ser humano que se perdeu, que a fêmea que tem que ir seduzir, né? E a gente ainda é condenada e acusada de ser a sedutora, e a gente é maligna, e a gente né, ainda é mulher maligna, né? Somos todas um bando de sedutoras. Então, não é verdade? Eu estou falando alguma bobagem? É verdade. Né? Eu falo, coitada de Eva, gente. Eva era casada com o banana do Adão. Banana, que
não teve coragem de se assumir para Deus e falar: Deus, eu também tive vontade. Não foi ela que me seduziu, eu que caí também. Eu quis, né? Cadê minha parcela de responsabilidade aqui? Né? Não. Bota a culpa na Eva, Eva que foi a sedutora. Então, a gente carrega uma série de coisas aí e que Reich vai mostrando que todo esse desejo que é pecaminoso, que é imposto para a gente como sendo um grande pecado, na verdade não é pecado. Esse desejo daí existe. E através desse desejo a gente pode resolver tantas coisas, né? E eu estou falando aí de desejo carnal mesmo, né? E não de desejo material, né? Mas do desejo do seu desejo, o seu prazer. Então, se a gente for, lembra que eu citei Shakespeare? Vamos ver lá, Romeu e Julieta, eles romperam com as famílias porque eles se desejavam, Sim. né? Eles romperam. Mostra aí um rompimento social em busca de um desejo de amor, né? E aonde que está esse amor? Todo mundo está pregando o quê? A gente só prega a guerra, briga, a falta de saber ouvir. Vamos escutar, vamos saber o que está acontecendo de verdade, né? Então, o Reich, ele falava isso daí. Ele falava, tem até um livro dele que chama Função Social do Orgasmo, muito interessante. Hum, Depois, se eu tiver em PDF, eu encaminho ele para você. tá Mas certo, vale a pena. tá certo, André, tá certo. Como que você imagina o cenário psicanalítico daqui a alguns anos? Puxa vida, que pergunta difícil essa, hein? Eu acredito que, na realidade, a gente está num momento de surto, Sim. tá? Surto Estamos todos. psicótico? Oi? Surto psicótico? Um surto psicótico seria aquele que a gente está vivendo num universo paralelo, Sim, né? Mas não, acho que a gente está meio assustado. E esse susto que nós levamos, muitas pessoas ficaram muito agressivas, sim. reativas, tá? Então, nós temos um problema a resolver, que é uma pandemia. Como que a gente vai resolver? Eu brigo com a minha irmã, brigo com ela. Você briga ou brinca? Brigo, a gente briga, Ah, porque ela é a favor do isolamento. E sim, eu acredito que a gente tenha que aprender a conviver com este vírus, porque a gente precisa da educação e da estrutura para saber como conviver com este vírus. Então, eu acho que o governo tinha que ter a obrigação de dar, sabe assim, ter máscara descartável. Entrou no ônibus, ter máscara descartável. Porque você vê a incongruência que existe porque você olha para os ônibus de manhã, né? Você vê o tanto, ônibus, trens lotados. E de repente você não pode trabalhar e comércios estão fechados e falências acontecendo. E o vírus está aí, continua aí. e a gente, Ah, mas o vírus está aí por causa das festas que ocorreram, por causa disso, daquilo. Não, o vírus está aí porque as pessoas não têm educação e não sabem manter um distanciamento. Então, eu me manter com a minha máscara, a cada 3 horas, trocar de máscara se eu estou com ela, jogar fora aquela lá no lugar certo, ter a higiene das mãos, né? Não tocar mais. E nós brasileiros somos o quê? Abraça, sabe beijar, abraçar, não é? A gente não sabe conviver com o distanciamento. Então, se a gente for lá para a época de Cristo, não era a lepra a grande doença? é, Hoje a lepra ainda existe, não existe? Mas não existe, nos assusta mais, não, tá? Na década de 80, estourou a AIDS, sim, né? A Valéria até morou nos Estados Unidos
E ela, numa das cartas que ela mandou para a gente, ela falou assim: eu tenho medo de pegar AIDS nesse apartamento. A gente não sabia como é que pegava AIDS, né? Então, assim, porque o apartamento que ela morava era um apartamento muito simples, e aí ela Nossa, tirava sarro. na Então, década de assim, como é que 90, pegava AIDS? A gente não sabia como é que pegava AIDS, nem na né? década de A 90 ainda gente, não se sabia? não, 90 assim, 80 ainda não, né? 80 assim, e mesmo em 90 pode beber do mesmo copo? Pode pegar e beber do mesmo copo? Será que eu não vou pegar AIDS? Se eu, sabe, dou um gole aqui, dou um gole aqui? Então, tinha muitas coisas que a gente, na nossa ignorância, a gente não sabia. E ignorância significa não ter o conhecimento, Sim, né? Então, hoje a gente consegue perceber que todas essas doenças continuam existindo, sim. né? E que a gente não tem mais medo de andar de ônibus, porque alguém porque eu posso encontrar com algum leproso aqui do meu lado e eu pegar a doença. Tinha época na televisão que tinha campanhas da doença, da hanseníase. Então, como é que era? Se você sentia o seu braço, mostrava a mulher cozinhando e o fogo pegando assim no braço dela, sabe? Se Sim, você não sente a queimadura, e falava-se várias coisas. Eu me lembro criança escutando isso. Então, eu acho que essas campanhas seriam mais importantes e mais proveitosas para a gente, para que a gente pudesse aprender a conviver com essa doença que não vai acabar agora. Nós estamos tomando a primeira vacina, sim, mas o vírus está em mutação. Está em sim. mutação. Então, qual que é a importância? É saber conviver com o outro. Se aquelas pessoas que são trabalhadores têm que trabalhar, pegar um ônibus, todo mundo aglomerado, porque não tem como não ser aglomerado, Hum, eu tenho que saber me portar. É absurdo um comércio fechar. Não cabe na minha cabeça isso. Não entra na minha cabeça. Não entra. Então, assim, o restaurante está aberto. Tá, restaurante está aberto, tem 10 mesas, então vamos funcionar com 4 para ficar bem distante, mas ele não precisaria fechar, entendeu? Então, tem, quantas pessoas perderam emprego, quebraram. Então, o cenário que eu vejo ainda, né, a gente está vivendo uma guerra, só que né? agora tá pior do que quando começou. Lógico, porque agora o caos a gente está colhendo o que foi plantado. Sim, é cepas que não sei da onde aparece, indiana, africana, de Manaus. É a brasileira, né? Sim, A cepa brasileira. sim. Então, é muito complicado, né? Então, olhar para isto daí, o que que nós temos aqui? Não dá, não tô desmerecendo, tanto é que eu fui lá tomar, eu tomei a vacina. Ah, não, tá. Sim, Existe um problema, é sério, né? A minha filha faz faculdade de medicina, ela tomou já a vacina. Então, aqui em casa já somos 2 em 3 vacinados. Então, assim, sim. querendo ou não, a gente fala assim, ufa, daqui a pouco é o Dedé, né? Então, estamos ficando um pouco mais tranquilos, mas mesmo com esta vacina, a gente não vai poder ter a liberdade. Eu acho que vai ter A que ser gente todo ano. vai ter que aprender a conviver com este vírus. E o que que é aprender a conviver com este vírus? Ter hábitos de educação diferente. Então, o cenário que eu vejo ainda é um cenário triste, porque a gente tem, tem aí muita gente que vai sofrer demais. E essa desigualdade social que a gente vive é Hum, muito, muito grande. Você sabe que você falou assim, né? Eu falei para você, psicanálise é um tratamento caro, mas eu não deixo de atender uma pessoa que me procure, hum. nenhuma. Me procurou. Ai, eu estou precisando fazer terapia. Tá, vamos lá.
vejo quanto que você ganha, quanto você consegue me pagar, entendeu? Entendi. Eu deixo de atender, porque eu acredito que faz parte da nossa função, do nosso papel. Se eu estou aqui como psicanalista, meu objetivo é te ajudar. Hum. Como que eu aí vou negar por causa de dinheiro? Lógico, eu preciso de dinheiro para viver, para pagar minhas contas. Não estou fazendo apologia nenhuma à pobreza, não é nada disso. Né? Vamos trabalhar tudo com escambo aqui, vamos dividir as coisas, não é nada disso. Mas eu acredito que a gente tenha que ajudar aquelas pessoas que precisam, sabe? Então, eu tenho horários na minha agenda separado para pessoas que me pagam R$ 150. Então, assim, 150, 200, 260, dependendo, sabe, Sim. do valor, assim, que ela recebe e quanto que ela consegue pagar, entendeu? Então, me paga uma sessão, Adriana, entendeu? sim. Deixa eu perguntar, antes de encerrar, deixa eu perguntar sobre as máscaras. Você falou sobre as máscaras descartáveis. Mas o que que você acha, a sua opinião sobre as máscaras PFF, NFF, que elas funcionam da seguinte maneira: protegem 95% contra o vírus e que tem que ser trocadas a cada 4 horas, mas que você não precisa jogar fora. Você tem que deixar tomando ar para depois de 3 dias voltar a usá-las. Eu nem sabia disso. Eu sempre achei que as máscaras pudessem, porque a Juliana, Hum, na faculdade dela, ela recebe máscaras da faculdade, lógico que ela compra também, mas se não tem, eles fornecem tudo, mas é trocada, e eles dão um sinal, tem que trocar, mas eu nunca vi ela reaproveitando máscara, não. Então, e a dela que eles falam é aquela N 39, 49. essa Fala daí que uma. eu me referi. Não, eu nunca vi a Juliana reaproveitando, mas é igual que eu falei, eu sou ignorante no assunto, vou perguntar para a futura médica para saber e te dou um parecer, porque eu nunca vi a Juliana reaproveitando máscara. Eu sempre vejo ela abrindo o saquinho. Tá. Então, eu não sei não se é. Adriana, quero dizer que eu gostei muito de você. Você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa Ai, fantástica. obrigada, obrigada. E muito obrigada pelo convite. E obrigado você por ter aceito. Estou muito contente mesmo. Adorei o nosso bate-papo. Que bom, que bom. Espero. Tem tanta coisa para falar, né? Muita coisa mesmo. Sim, Eu tentei ser sucinta, mas você vê que a gente acaba passando, né? sem problemas. Te convido uma outra vez. Muito obrigada. Por nada, Muito Adri. obrigada. Não. E você também que nos assistiu, muito obrigado e até o próximo Sabablog, se Deus quiser. Até lá. Tchau.